Olá, bom dia. Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aqui mais uma vez com vocês, neste quadro Café com Reflexão. Ministração passada falei do convite que Jesus faz, vinde a mim, e vinde a mim um convite para a salvação, né? E hoje eu gostaria de ler para vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 19, ou versículo 19, bem especificamente, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe, o próprio Jesus é quem está dizendo, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Necessariamente, o primeiro convite de Jesus está no contexto do vinde a mim. E neste segundo convite de Jesus está no contexto de vinde após mim. Do ponto de vista, quando ele está chamando aqui os seus discípulos, ele está falando e vos farei pescadores de homem. E esta é uma proposta que não necessariamente está trazendo a compreensão de que é uma mensagem para levantar futuros missionários ou evangelistas para que possa cumprir o ídolo de Jesus, senão que a gente pega em primeiro lugar um aspecto interessante, que o vinde após mim, ele primeiro é um convite para humilhação. E este é o grande desafio que nós temos encontrado hoje. Porque parece-me que a mensagem do Evangelho, se ela não estiver no campo da ostentação, se ela não estiver no campo da capacidade do materialismo exacerbado, não é uma mensagem que agrada tanto. E este tempo, principalmente, este período que a gente chama de milênio, né? Ou este novo século mesmo, que já tem aí a gente, na virada do século para cá, né? Já tem aí estes anos e pessoas já que nasceram neste tempo e que talvez não tenham experimentado um evangelho de sofrimento, da perseguição, das lutas, das tribulações, mas tem pegado esta onda, ou tem surfado nesta onda aí do evangelho que nos traz mais esta capacidade da ostentação do que de fato esta capacidade da humilhação. E este é o grande desafio. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. A gente tem uma compreensão primária de que Jesus está chamando para posteriormente capacitar estes discípulos para a sua missão querigmática, ou de proclamação, ou de anunciação, de evangelização dos povos, mas não, primeiro esta compreensão de estar indo a Jesus está dentro do convite da humilhação, e posteriormente próprio capítulo 11, ele está falando, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para as vossas almas, não é? Mas aqui neste contexto que nós estamos falando, logo no capítulo 4 mesmo, ele está nos chamando justamente para esta proposta, para a capacidade de encarar este grande desafio. Isaías 53, no versículo 7, a Bíblia está propondo o seguinte, o próprio profeta está profetizando, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E hoje nós estamos vivendo um evangelho que traz muitos direitos para o cristão. Qualquer palavra dura pode magoar um cristão, e a igreja do lado, a igreja mais próxima, é uma igreja que o pessoal está melhor antenado, supostamente, e não vai ter nenhum tipo de palavras duras, e nem vai querer que de fato eu entre por um caminho que não seja do ostentar ou de ostentar. Mas quando a gente está pegando a palavra de Deus por palavra de Deus, o Evangelho pelo Evangelho, irmãos, nós não estamos falando de partes do Evangelho, ou então uma frase bíblica para criar-se uma estrutura religiosa, e com este conceito, por este conceito, então, a gente vai perceber que hoje nós estamos multifacetados dentro da mensagem do Evangelho,
porque cria-se uma nova igreja em cima de uma frase bíblica. Ainda é até interessante, porque próprio pensador aí do século XIX, ele traz aqui um conceito de que Satanás ou o diabo estava andando com o seu aprendiz e de repente os dois caminhando, o vento soprou uma folha de papel e passou por eles, e um homem, aliás, pegou esta folha e era frases ou partes de um versículo bíblico, e aí aquele homem olhou e leu aquele versículo bíblico que estava naquele pedaço, naquele filete de papel que fora lançado ao vento, e com isso então o aprendiz do diabo mesmo faz uma pergunta: vem cá, mas isso não te incomoda não? Ele encontrou um fragmento da Bíblia, e aí o próprio diabo olha para ele e fala: não, de jeito nenhum, pelo contrário, eu sei que vai ser mais uma facção do cristianismo que será criado. E quem fala isto é C.S. Lewis, não é? Que escreve aí para evangelizar crianças, e tem um livro dele chamado, uma carta que ele escreve, aliás, chamado O Diabo e o Seu Aprendiz, e aí ele traz esta proposta, e nós estamos vivendo justamente esse conceito, porque um filete da Bíblia a gente pode pegar para abrir uma nova denominação, e em cima desta nova denominação a gente criar aí todas as nossas mazelas como se fosse alguma coisa que tivesse toda a legalidade do Evangelho. O Evangelho, se você pega partes do Evangelho, você está renegando o Evangelho a segundos planos. Se você não pega o Evangelho, você está profanando o Evangelho. Se você pega meramente aquilo que te interessa do Evangelho, aí Agostinho diz que você não está acreditando na palavra de Deus, mas você está acreditando em você mesmo. E a gente vai pegar aqui um tempo em que estamos vivendo justamente isso. Estamos vivendo um período de glória pessoal, estamos vivendo um período de glória dos líderes evangélicos, não é? Momentos de ostentação eclesiástica. Então, assim, a igreja hoje, ela tem uma ostentação muito grande, constrói-se aí um templo imenso e põe nome de Templo de Salomão, e constrói megas templos também, e com isso vai mostrar mais um poder capitalista do Evangelho do que um poder do reino de Deus, que de fato é a pregação do Evangelho da paz. E a gente vai perceber que neste contexto também a gente vai pegar uma igreja que ela está bastante secularizada, e toda fala de uma igreja secularizada, o pastor, quando sobe ao púlpito, ele não vai estar trazendo uma mensagem que a gente chama mesmo de notesia. Então é uma mensagem pastoral, do aconselhamento pastoral, e nesse contexto poimênica, não é? Também é uma palavra que traz esse conceito da fala pastoral, do confronto que o pastor, dentro da poimênica quanto da notesia, sempre tem que estar trazendo para com os fiéis, a fim de estes fiéis atestarem a sua própria fé. Então a nossa fé não é atestada em cima do ego massageado, mas ela é atestada em cima da palavra de Deus, em cima do confronto, em cima daquilo que talvez de alguma forma possa até doer os nossos corações. E quando a gente seculariza este conceito do Evangelho mesmo, então em cima dos nossos púlpitos já vai estar subindo aí um coach, vai estar subindo um treinador, não é? Que pega aí um aspecto de liderança secularizado e implementa dentro da igreja. Hoje, todo bom líder, ele tem que ter lido 1 ou 2 livros de programação neurolinguística para alcançar seus objetivos. Então, qual é a meta? A meta é saber que então todo líder tem um objetivo a ser alcançado, e vai trazer isso em cima de um coach, ou em cima de PNL mesmo, para trazer a consciência de que cada cristão está ali para alcançar um objetivo, e este objetivo poderia ser, sim, a vida eterna, mas não. Este objetivo é alguma coisa que se conquista por aqui mesmo, nesse processo de secularização. Provavelmente Jesus seria convidado a sair da maioria das nossas igrejas hoje, irmãos, porque ele não enquadraria, ele não teria capacidade
para cumprir os requisitos de muitas de nossas igrejas. Vivemos no evangelho da ostentação, do sucesso ministerial, não é? Da iconoclastia e da meritocracia. Iconoclastia, porque então põe os ícones ali. Você olha para o pastor, é um grande ícone, e se ele traz uma palavra que supostamente massageou o seu ego, então esse camarada eu vou segui-lo até o último espaço, até o último momento da minha vida. E já não são poucos os líderes que surgem aí como ícones dentro do Evangelho. E esse período da iconoclastia dentro do Evangelho, ele foi um período negro na fase cristã, já vivida mesmo na Idade Média, e a gente não pode vivê-lo de novo, porque senão nós vamos ter que estar beatificando os nossos líderes, e depois de beatificá-los, teremos que estarmos também santificando pós-morte, para que eles possam tomar os seus lugares, não é? No reino de Deus, como sendo alguém que estará preparado para me receber. Em meritocracia, a gente trabalha dentro de segmento empresarial, ou seja, se você tem mérito, então você está ali trabalhando, você terá um salário melhor. Mas quando se traz para dentro do Evangelho, o único mérito que tem é o da cruz, não é o mérito do homem. Então a meritocracia, o governo do mérito, ele não pode interferir nesse contexto. Não é pelo que eu faço para o reino de Deus, mas é o que Jesus fez para comigo. Então o reino de Deus é alguma coisa que necessariamente já foi acontecido pelo sacrifício de Jesus, e já foi acontecido desde quando Deus começa a criar todas as coisas do nada mesmo. É o seu próprio reino que, neste tempo que estamos vivendo, este reino tem por obrigação de ser conduzido pela igreja. É uma nova aliança, e é simples assim. E aí a Bíblia está falando: nada façais contendo por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é? Filipenses 2, versículos 3 a 5. E aí a gente vai pegar qual foi o sentimento de Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de toda a sua glória, tomando a forma de homem, na condição de homem, forma de servo, na condição de servo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. E aí, próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele está falando: de sorte que haja em vós este mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, vinde após mim é aprender com Jesus mesmo, neste contexto da humilhação, que é um grande desafio para a igreja hoje. E quando a gente entende bem este processo, tudo que a gente não vai querer é arrogar títulos, famas, e nem vai querer ter egos massageados, e nem pegar nenhum tipo de inferência secularizada para trazer para o seio da igreja, para interferir naquilo que é o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele acontece em cima da justiça, do juízo e da misericórdia. E aí isto está acontecendo, sim, em Cristo Jesus. E aí ele já nos justificou. O preço que nos trazia paz, ele já trouxe a sentença, é preço de morte mesmo. Nós morremos? Não, ele morreu em nosso lugar, e depois nos trouxe toda a possibilidade de estarmos aqui. E Paulo está falando que éramos inimigos, agora somos amigos. E devemos trazer esta compreensão de que para ser amigo de um grande homem, você tem que ser grande. Mas para ser amigo deste grande Deus, você tem que ser pequeno. É uma contradição, é um contrassenso até, e eu diria, é uma quebra de paradigma, de padrão. E assim eu quero deixar esta mensagem para você mais uma vez, trazendo esta proposta de que busque sim humilhar-se na presença de Deus, aprender com Jesus este processo da humilhação. E mais uma vez quero deixar aí para cada um de vocês beijo na alma, beijo no coração. Fiquem na paz, amados. Deus vos abençoe.